Olá, boa noite. Eu sou a Lorenza Gabriela Severo. Eu sou acadêmica do curso de Letras, Português e Espanhol, onde eu curso na Faculdade FAEL, no Polo Uruguaiana. O meu orientador online foi o Fabiano Seixas Fernandes. E o título do meu artigo é A Importância dos Gêneros Textuais na Língua Portuguesa. A escolha desse tema foi baseado no momento da prática do meu estágio obrigatório em uma escola de ensino médio, onde eu pude perceber a dificuldade dos alunos em realizar as atividades propostas relacionadas à interpretação de textos, identificação e classificação de gêneros textuais dentro da literatura. A partir daí, eu resolvi que poderia aprofundar estudos sobre esse tema em meu TCC. O autor, o autor que mais contribuiu para a realização desse artigo foi Marcuski. Esse artigo ele é baseado nas citações de gêneros textuais, definição e funcionalidade do professor Marcuski. Ele era professor de uma Universidade Federal de Pernambuco e é um grande estudioso do gênero, do texto, da linguística textual. Tem muita produção nesse livro. Esse texto que vamos ler está no livro da Dionísio, Gêneros Textuais e Ensino. É a publicação que abre e explica esse artigo. Esse é um assunto muito importante, que é a definição do que é o gênero textual, e depois, quando for estudar o ensino de produção de texto, vocês vão ver que como ter entendido essa noção de gênero textual é fundamental para você continuar o estudo na disciplina e para você conseguir se converter em um bom professor quando você for atuar em sala de aula. Então, o gênero textual, para nós, professor de língua portuguesa, ele é fundamental. É a base da nossa aula. Quando formos estudar documentos oficiais, estudar o que fazer ou não dentro da sala de aula, vocês vão ver como essa questão de gênero vai estar permeando isso aí o tempo todo. Então, eu trago para vocês a definição do que é gênero textual. Eu coloquei duas definições. Uma é de Bakhtin, que está no livro Estética da Criação Verbal, no capítulo 3 desse livro. É só para definição, discutir o que é gênero. Eu não sou uma estudiosa bakhtiniana, porém, essa citação dele é uma citação que aparece em qualquer artigo, pesquisa, qualquer trabalho que venha falar de gênero textual. É uma citação que é muito usada, então eu vou tentar definir aqui o que é o gênero e depois com o texto de Marcuski, onde ele vai ampliando essa noção de gênero que Bakhtin dá pra gente no livro Estética da Criação Verbal. Então, para Bakhtin, gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciado, definido por seu conteúdo temático, por seu estilo e por sua construção composicional. Bakhtin quer dizer que o gênero não é uma categoria fechada. A maioria dos gêneros não conseguimos dar uma classificação exata e nem precisa, porque o gênero é uma categoria plástica, mexível. Podemos variar esse conteúdo do gênero. Marcuski, ele dá uma definição semelhante à de Bakhtin. Os gêneros são textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas, definidas por conteúdos, propriedades, estilo e composição característica. Então, Marcuski pega essa mesma fala de Bakhtin e dá uma ampliada, o que seria textos materializados. A partir do momento em que eu tenho um discurso aqui na minha cabeça e que manifesto esse discurso em texto, pode ser escrito ou falado,
eu estou materializando esse discurso. Então, o texto materializado é o discurso que eu crio quando pronuncio, quando coloco isso para fora de alguma forma. Então, aí eu tenho um texto materializado, segundo Marcuse, baseado também na teoria de Bakhtin. O gênero textual é a nossa ferramenta básica de comunicação. É ele que ordena e estabiliza as nossas atividades comunicativas, que precisamos o tempo inteiro se comunicar. Então, o tempo inteiro eu uso gêneros textuais e eles vão surgir a partir das necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com as inovações tecnológicas. As nossas necessidades de comunicação, elas vão variando de acordo com a esfera comunicativa que estou inserida, com o lugar de fala que ocupo, com o tempo, as nossas necessidades comunicativas vão mudando. E a partir dessa mudança, dessas nossas necessidades socioculturais, os gêneros também vão sofrendo mudanças, porque quem determina a criação, a existência, a extinção de algum gênero somos nós, nossa sociedade. São as nossas necessidades que irão fazer o gênero aparecer ou desaparecer. Espero que com o estudo e a realização desse artigo abordando o tema em questão, venha contribuir com algumas possibilidades a fim de facilitar a aprendizagem sobre o tema abordado, para que desperte maior interesse dos educandos no ensino da língua portuguesa. Entendo que a sua prática é fundamental para obter os avanços e internalizar a língua materna, pois é dessas práticas de interpretação de textos e gêneros linguísticos que dependerão também a qualidade de ensino e as oportunidades de crescimento profissional futuramente, e para que os professores possam acompanhar esse desenvolvimento e interpretação de gêneros textuais desde a educação básica, com comprometimento e suas práticas não estejam voltadas para referências bibliográficas, mas também pesquisa de campo. Certo?